Olá pessoal, nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre o operador de key lookup, read lookup. Então vamos entender bem o que é essa operação de lookup e por que o SQL precisa executar essa operação. E depois a gente vai para uma série de demonstrações relacionadas a esse operador, tá legal? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse operador. Então todas as vezes que vocês olharem no plano de execução e visualizarem uma operação de key lookup ou read lookup, o que esses caras estão fazendo? Eles estão lendo alguma informação que não está no seu índice não cluster. Tá legal? Então, o key lookup nesse caso aqui, nesse caso de cima, o key lookup, ele vai ler os dados de uma tabela cluster. Então, que dados? Os dados que não estão nesse índice não cluster. Tá legal? E o read lookup, ele vai ler os dados, aqui o read lookup, que é esse operadorzinho de baixo, ele vai ler os dados de uma heap. Então, a gente sabe que eu posso ter uma tabela que eu defini um índice cluster, e aí a gente chama essa tabela de tabela cluster, e eu posso ter uma tabela que eu não defini nenhum índice cluster, e aí a gente chama essa tabela de uma tabela heap, ou seja, uma tabela sem índice cluster. Tá legal? Se a tabela tiver um índice cluster, ele vai sempre executar um key lookup. E se a tabela não tiver índice cluster, ele vai executar um read lookup. Tá legal? A gente vai ver a diferença entre eles. E aí, antes de ver a diferença, algumas particularidades só para vocês não ficarem malucos quando estiverem analisando essas operações e analisando o nome deles até, né? Não ficarem confusos. No SQL Server Management Studio do SQL Server 2005 até o Service Pack 2, esse operadorzinho chamava Clustered Index Seek. Opa, peraí Fabiano, você está querendo dizer que o Key Lookup chamava Clustered Index Seek? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É a mesma operação, tá legal? Só que o nome era diferente do operador. O nome era Clustered Index Seek. Ele era exibido como um simples Clustered Index Seek. Tá legal? Depois do Service Pack 2, eles mudaram isso para read, key lookup e pronto, acabou. Que é igual o que é hoje a partir do 2005 Service Pack 2, tá? Até no 2012. No SQL Server 2000, o plano era esse aqui, né? Um pouquinho mais feinho e tal, e o nome dele era Bookmark Lookup. Tá legal? Então ele está fazendo lookup usando um bookmark para ler alguma informação. Tá bom? E ele até não tinha nem o loop join, tá vendo? Era bem diferente. Ele faz o seek, faz um lookup e acabou o plano. Tá? Então, o Bookmark Lookup, Clustered Index Seek no SQL Server Management Studio. Reparem que se você conectar no SQL 2005 sem Service Pack nenhum, via Management Studio do 2012, por exemplo, ele vai mostrar certo. Tá? Ele vai mostrar read lookup. Então, é isso que confunde. Aqui é só no Management Studio que tem o problema. Tá? Que tem a diferença, né? Na verdade. Isso não é um problema, só é uma diferença. Tá bom? Então, vamos entender como que funciona a operação de key lookup. Tá? Que é a mais comum, tá? Que é o key lookup, que é a operação que eu tenho numa tabela cluster. Né? Normalmente a gente define um índice cluster. Então, vamos entender como é que funciona o key lookup. Digamos que eu tenho uma tabela chamada lá clientes, tá legal? E eu tenho algumas linhas nessa minha tabela. Tenho lá a coluna de ID cliente, que é a minha chave primária, o nome e a idade, tá legal? E eu tenho alguns clientes lá cadastrados com o nome deles e a idade, tá legal? E aí, reparem aqui que o Lud está bem velhinho, né? Eu devia ter colocado ele o mais velhinho de todos, mas eu acho que o Gilberto é mais velho que ele. Então, aí digamos que eu escrevo uma consulta com base nessa tabela. A consulta é lá, select ID cliente, nome e idade, ou seja, as 3 colunas. From clientes, where o nome for igual a Fabiano. Muito bem. Se eu escrever essa consulta, eu teria um plano mais ou menos assim. E digamos que exista um índice por nome, né? Claro. Então, como eu percebi que eu estou fazendo um filtro por nome, então eu sou esperto, o que eu faço? Eu crio um índice não cluster por nome, porque o cluster é a minha chave primária por ID cliente. Tá legal? Então eu tenho 2 índices nessa tabela. Eu tenho um índice
por ID cliente, que é a minha chave primária, que é o meu índice cluster, e eu tenho um índice não cluster por nome. Tá legal? Muito bem, eu teria um plano mais ou menos assim. O que eu faço? Primeiro de tudo eu faço um select, depois eu tenho um loop join, que é para fazer um seek aqui, e o join é para retornar mais alguma coisa, né? Então, eu começaria, na verdade, por aqui, né? Pelo seek. Então, vamos apagar isso aqui. Começo pelo seek. Tá? O seek vai fazer o quê? Eu faço um seek no índice por nome, tá legal? Já que eu estou fazendo um filtro aqui, eu vou ler lá, usando a árvore balanceada, só os dados de Fabiano, tá legal? Pelo índice. Então, eu faço uma operação que a gente conhece como index seek. E aí, só que tem um problema. Eu preciso ler também as informações de idade e ID cliente. Então, o que eu tenho que fazer? Um lookup para ler as informações da coluna que está faltando. Qual coluna que está faltando? Que não existe no no índice aqui por nome. São as colunas... aparecer aqui, é a coluna, na verdade, idade. Por que a coluna idade não existe no índice? Ficou meio confuso, Fabiano, isso tudo. Vamos ver isso um pouquinho, de um modo um pouco diferente. Olha só. O que é esse monte de coisa aqui, Fabiano? Eu tenho dois índices, lembra? Lembra que eu disse que eu tenho dois índices? O primeiro era o cluster, tá legal? Que é isso tudo aqui embaixo. E o segundo era o não cluster, que é isso tudo aqui em cima. Tá legal? O índice não cluster eu defini com base só em nome. E o índice cluster, que é a minha chave primária, é com base em ID cliente. Então vamos entender um pouquinho sobre indexação. O que existe nos índices? No cluster, primeiro, que é esse de baixo, que é a minha tabela, eu tenho todas as colunas da minha tabela. Então, eu tenho aqui, no slot 1 lá, né, eu tenho informação de todas as colunas. Eu tenho informação da coluna ID, nome e idade, porque é a minha tabela. A diferença do cluster é que, para heap, é que no cluster, nesse caso aqui, ele está armazenado de uma forma balanceada. Ele está usando uma B-tree aqui para armazenar essas informações. Então, eu tenho uma página raiz aqui balanceando onde estão as informações e tal. Então, é um índice balanceado. Tá legal? Tem uma árvore balanceada nesse índice. E o cluster contém todas as minhas colunas. Beleza? Que é a minha tabela. Tá legal? Na minha tabela eu tenho todas as minhas colunas. Agora, no não cluster, que eu criei lá por nome para ajudar o filtro de where nome igual a Fabiano, o que eu tenho? Eu tenho apenas as colunas que eu especificar como chave, mais a coluna chave do cluster. Então, reparem que aqui no nível folha, então eu tenho 3 níveis, né? O raiz, o intermediário e o folha do não cluster. Na página lá do nível folha do meu não cluster, o que eu tenho? Eu tenho as informações de nome, que é a chave do meu índice não cluster, mais a informação de ID cliente. Por que a informação de ID cliente faz parte do meu índice não cluster? Porque quando o SQL chega no nível folha do seu índice não cluster e ele precisa fazer um lookup para o índice cluster, ele precisa ter qual que é o ponteiro que ele vai utilizar para fazer o lookup. Beleza? Vamos processar aí essa consulta que está aqui embaixo e vamos ver na prática isso tudo que eu estou falando. Pelo menos na prática não, mas eu vou tentar ilustrar isso aqui para vocês entenderem. Tá legal? O que eu preciso retornar nessa consulta? As 3 colunas, beleza? ID cliente, nome e idade. Da tabela de clientes, aonde nome for igual a Fabiano. E aí, o que o SQL optou por fazer? Ele vai fazer um seek em nome igual a Fabiano para identificar apenas as linhas, né? Filtrar de forma bem eficiente, usando a árvore balanceada, apenas as linhas que o nome for igual a Fabiano. Então, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele identifica qual que é a página raiz do meu índice por nome. Então, ele vai vir aqui na página raiz,
e vai falar assim, beleza, Fabiano, ele vai começar a navegar pela árvore, tá? Eu estou só ilustrando. Internamente isso é um pouco diferente, mas ele fica parecido com o que eu estou mostrando aqui, tá bom? Eu fiz algumas modificações só para deixar a ilustração um pouco mais simples. Mas ele faz a pergunta do tipo, Fabiano, que é o F aqui, vai, faz de conta. F tá antes ou tá onde? F tá aqui, ele já identificou aqui, tá vendo que F tá na página 2. Então, beleza. Ele sabe que ele daqui da página raiz, ele tem que ir para a página 2, que é essa aqui. Tá legal? Beleza. Então, de todos os nomes de FH estão na página 2, de I a L estão na página 3, tá legal? Então, se tivesse procurado aqui por Ivan, ele ia perguntar, I tá entre FH? Não. E tá entre I e L? Tá. Então, eu sei que eu tenho que ir para a página 3. Então, mas nesse caso aqui, eu sei que F eu tenho que ir para a página 2. Beleza, fui para a página 2. E aí aqui ele vai fazer a mesma coisa de novo. Ele vai navegar F, que é o que eu estou procurando, está entre F e F? Sim, está. Então eu sei que eu tenho que ir para a página 4. Então ele vai para cá de novo. Reparem que ó, eu li 1, 2, 3 páginas por enquanto. Quando eu chego aqui na página 4, o que ele vai ter? Ele vai ter a ocorrência aqui no slot 1 da página do Fabiano. E quando ele lê a coluna Fabiano, ele tem informação de ID cliente também. Qual que é o problema? O problema é que eu estou pedindo a idade. E, nome e ID cliente. Só que aqui no nível folha do meu índice não cluster não tem informação da idade. E aí o que o SQL faz? Ele faz o lookup. O que é o lookup? Ele vai pegar esse ID cliente igual a 1 e vai lá no nível, no índice cluster, que é onde tem a informação da coluna idade, e vai fazer um lookup. Como que ele faz o lookup? Ele pega o ID igual a 1 e começa a navegar lá, fazer um seek pela raiz do índice cluster. Tá legal? Então ele vai lá perguntar, 1 está entre 1 e 2? Está, então eu sei que a informação que eu estou pedindo está na página 1. E aí ele vem aqui para a página 1. Onde que está aqui? Está no slot 1. E aí o que ele tem aqui? Todas as colunas. Ele pega a informação da coluna idade e retorna para o meu operador, naquele caso, no plano de execução lá de loop join, que vai juntar as duas informações, ou seja, de ID cliente nome, mais o resultado do lookup, que é que vai retornar a coluna idade, e vai processar minha consulta. Tá legal? Então, é importante que para cada linha que ele lê aqui no não cluster, ele vai executar a operação de lookup. Tá legal? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos ver isso um pouco na prática e a gente vai ver também a diferença entre um lookup, um key lookup, que é um lookup numa tabela cluster, e um read lookup, que é um lookup numa tabela heap. Tá legal? Vamos ver o exemplo com a heap agora.